nesse episódio de estreia, a gente está recebendo um cara que está se propondo a resolver o que eu acho que talvez seja o principal problema do Brasil, que é a educação. Seja bem-vindo, Arthur Busato. Obrigado, cara, por você estar participando hoje. Obrigado, Edu. Uma honra, obrigado pelo convite, obrigado por estrear esse programa. Muito bacana estar aqui. Boa. Cara, a gente preparou aqui várias perguntas aqui para você, mas eu acho que talvez a melhor forma da gente começar esse programa seja você explicando resumidamente o que é a Vereda, o que a Vereda faz e por que ela está conseguindo, de alguma maneira, resolver um problema tão complexo do país como a educação. Legal. Vereda é um grupo educacional, é uma rede de escolas de educação básica, então do Fundamental 1 até o ensino médio. Por que a Vereda surgiu? Eu gosto de falar de duas palavrinhas, inconformismo e sonho. Conformismo, cara, quando você olha para a realidade da educação no Brasil, dá desespero, certo? É só ler jornal um dia ou outro que você vê dados, você vê informações desesperadoras sobre como a gente está em nível mundial, né? Comparando o Brasil com o resto do mundo e própria diversidade geográfica dentro do país. Então esse é o inconformismo, né? Isso revolta. O sonho, será que a gente não consegue de fato fazer um negócio que mude esse ponteiro, que de fato a gente consiga se colocar num patamar diferente? E daí olhando, o problema da educação no Brasil, no fim do dia, não é qualidade. Você tem centros educacionais excelentes. O problema é que eles são muito caros e são basicamente inacessíveis olhando para a realidade do Brasil. E daí o sonho foi, será que a gente não consegue fazer uma escola que tenha uma excelência de educação, né, tenha um ensino excepcional, só que custe menos, tenha um preço justo, um preço honesto, e nesse sentido torne-se mais acessível para a realidade populacional do Brasil. Então essa é a ideia da Vereda, fazer uma escola que seja excelente do ponto de vista de ensino, do ponto de vista de desenvolvimento dos estudantes, mas custe menos. Daí com isso a gente criou um modelo de ensino integral, em que o estudante fica 8 horas na escola com o professor, então a gente brinca que é ensino integral em tempo integral. Então não é que nem aquela escola que de manhã o estudante tem aula, à tarde tem recreação, ou de manhã o estudante está com o professor, à tarde ele está com o monitor. 100% do tempo com o professor, tendo aula, alimentação inclusa dentro desse pacote, material didático incluso, curso de inglês, curso de programação, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tudo isso por um ticket médio de R$ 1.300. Então, mais ou menos, a gente está 70% mais barato do que escolas que praticam, né, que oferecem esse mesmo tipo de ensino. A gente é super barato? Não, não é super barato. Né? O barato, na realidade do Brasil, deveria ser o zero, que é a escola pública, que, salvo raras exceções, não tem um ensino tão bom quanto a gente gostaria. Mas a gente se posiciona numa forma em que eu consigo capturar muito mais gente, né? Então eu consigo tirar muito estudante da rede pública e trazer para a Vereda para ter um ensino de fato de qualidade. Então esse é o propósito, esse é o sonho que agora está sendo executado. Cara, vamos explorar mais essa coisa do ensino de qualidade. O que é qualidade quando a gente está falando em educação? Como que a gente consegue materializar isso? Boa, essa pergunta de milhões. Cara, você pode olhar sob diversas óticas. Então, você vai falar, qualidade é aprovar um maior número de estudantes no vestibular? Qualidade é ter os primeiros colocados no vestibular? Qualidade é garantir um índice de empregabilidade alto para o seu aluno egresso? Qualidade é desenvolver senso crítico no estudante? Qualidade é desenvolver habilidades e competências diversas olhando para um aspecto humano do indivíduo? Pode ser qualquer coisa. E no fim do dia, a visão que a gente tem é que qualidade é tudo isso. Não dá muito para você pôr debaixo do braço uma determinada corrente, uma determinada vertente e falar isso. Não, qualidade é só garantir empregabilidade, ou qualidade é só garantir aprovação no vestibular. A gente tem que olhar para tudo. E esse é o principal ponto da gente bater muito na tecla de um ensino integral, né? Ter mais tempo para trabalhar o estudante e ter ferramental para desenvolver todos esses aspectos de qualidade que eu mencionei. Tá.
Aí a gente chega... Eu vou querer entender um pouco mais como é que é a rotina do estudante lá dentro, Beleza. etc e tal. Mas tudo isso que você falou passa por uma... Me veio duas questões assim na cabeça. Como que você viabiliza essa qualidade com 70% menos dinheiro do que as outras escolas, né? Que você está colocando, que custa 70% menos. E a figura do professor, né? A gente está falando de uma escola, tem a questão de toda a estrutura física, que eu acho que você pode falar, mas tem a figura do professor, que tem uma conexão muito forte com toda essa sua proposta. Então, você pode explicar essa relação entre dinheiro e atrair talentos, atrair bons professores? Porque no fim do dia, quem dá aula são os professores, certo? Perfeito. Vamos lá, você fez várias perguntas em uma. A vereda nasceu para ser barata, continua sendo barata, continuará sendo barata, com ensino de excelência. Você tem diversas métricas para falar que o ensino é de excelência, olhando para a realidade da vereda. Alto índice de rematrícula, baixo índice de evasão, ou seja, poucos estudantes que saem da escola, alto nível de alfabetização, bons resultados em vestibular, você tem diversos indicadores. Até depois, só abrindo um parênteses, que é uma informação que eu estou bastante animado, um indicador muito claro de qualidade. Anteontem saiu o resultado da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática, o BMEP. E a vereda está na 20ª posição do estado, em termos de número de medalhas. Caramba! Que é um número absolutamente fantástico. A gente tem até um aluno em Quantas escolas tem no estado? Tem ideia? privadas, 11 mil escolas, Entre 11 mil, vocês estão na 20ª fora as posição. públicas. Tem ideia das públicas? Só no estado não, Edu. Se eu vou ficar te devendo, eu vou falar um número... Depois a gente completa essa informação. Mas a gente está na 20ª posição em número de medalhas. E a gente tem um aluno específico, o Felipe, em Santo André. Ele foi medalhista de ouro. Ele é o único medalhista de ouro de Santo André no regional. Tranquilamente, né, por essa métrica, ele é o melhor aluno de matemática do Grande ABC. Né? Então, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, enfim. Então, só dando um indicador muito simples e óbvio de qualidade, né, mais fácil para ser concreto. Mas, enfim, dentro desse propósito, por que a gente consegue ter esse nível de educação e cobrar pouco? Porque a gente opera bem escola. Esse é o principal ponto. Porque a gente sabe fazer escola olhando sob uma perspectiva mais profissional de como gerir uma escola. E isso vai desde contar centavos, literalmente contar centavos, então ter uma preocupação genuína e legítima com todos os recursos que a gente tem disponível para conseguir alocar da melhor forma, por criticar no aspecto positivo, né, no aspecto de reflexão, processos que tradicionalmente escolas adotam, que talvez não fossem melhores processos, tecnologia aplicada na veia, na forma de como se estruturar e como organizar os processos, centralização e escala. É isso que faz a conta fechar, pura e simplesmente. Uma das coisas que mais me faz ser apaixonado pela vereda é que toda essa concepção e toda essa execução não passa por nenhuma bala de prata ou nenhuma maluquice, do tipo, eu vou vou substituir os professores por inteligência artificial, então com isso eu consigo economizar o meu custo de folha e a conta fecha. Não, é uma escola, precisa ter aula com o professor. Então, não tem nenhuma resposta de ouro para como a conta fecha. São diversos aspectos que passam por esses tópicos que eu mencionei. E daí, olhando para a tua outra pergunta de como é que o professor entra nisso, né? Olhando para uma estrutura em que eu não posso ter um custo muito grande, eu atraio pelo propósito, que, cara, esse propósito é super legítimo. O professor se movimenta por causa disso. É uma profissão, é que nem médico, né? Uma das coisas que eu sempre falo na vereda, inclusive eu falei anteontem na festa de fim de ano, tem um pensamento que eu
não me lembro onde eu vi, onde eu li, eu não sei de quem é. Então, talvez tenhamos problemas aqui de copywriting. Mas, que é o seguinte, as grandes pessoas que realizam mudanças são motivadas por missões maiores que elas próprias. Cara, isso para mim é o que define a Vereda. Então, eu sempre digo que todo mundo que entra na Vereda precisa lembrar disso toda vez que pisa. O nosso propósito é maior do que a gente lá dentro. Então, isso motiva muito, literalmente todo mundo. Assim, eu tenho o privilégio de estar numa organização que engajamento não é um problema, sim, de fato. Tem outros problemas de gestão, de cultura, mas engajamento não é um deles. Então, isso motiva. E o outro lado, que engaja muito o professor, é formação. Infelizmente, os cursos de pedagogia, de licenciatura, têm muita pouca prática de sala de aula. Inclusive, tem um dado, no ano passado, 70% dos professores se formaram em cursos, se graduaram em cursos exclusivamente EAD, de ensino à distância. Não estou entrando no mérito de se EAD é bom ou ruim. A gente vai entrar depois. Beleza, mas agora não estou entrando nesse mérito. 100% EAD. Você não deu experiência nenhuma de sala de aula. Nenhuma. Prática. Você viu de um computador. Então a gente tem um braço muito grande de formação, de acompanhamento desse professor. Seja no começo em dar maior direcionamento para esse professor, está aqui o seu planejamento, é assim que você precisa dar aula, essas são as ferramentas que você tem à disposição. Promover fóruns de troca entre professores, professores coordenadores, direção e formação continuada para desenvolvimento. Então, no fim do dia, o professor vê na Vereda uma chance de se desenvolver e de cumprir com uma concepção de educação que está nele, quase que vocacionado. O cara que ser professor, o cara tem uma paixão adicional por transformar realidades. E daí ele olha uma organização que nasceu com esse objetivo legitimamente, está conseguindo fazer isso, vira ganha-ganha. Um pouco por aí. Cara, nessa sua resposta, eu anotei duas coisas que me chamaram a atenção. Você falou que tem críticas aos processos escolares tradicionais. E que eu entendo que a Vereda ela opera resolvendo, assim, por um outro lado. Você pode trazer algum exemplo prático de críticas que você tem ao modelo educacional? Porque, assim, parece muito simples o que vocês estão propondo, mas se fosse simples, outras escolas estariam propondo também. Quais são as críticas ao modelo educacional tradicional? Legal. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Eu vou tentar deixá-la mais clara aqui para mim, ver se eu estou no caminho certo. Quando eu mencionei que eu tenho críticas, não é no sentido em que eu discordo da forma como escolas tradicionalmente operam o seu dia a dia. Não é isso. É exatamente na tua última fala que você falou. Se a gente for fazer igual como as outras escolas fazem, eu não vou conseguir ter o ensino que eu tenho com o preço que eu cobro. É pura e simplesmente isso. Se fosse mais pessoas, fariam. Então é crítica no sentido de que eu preciso pensar diferente para conseguir, de fato, executar com um objetivo diferente. Vou te dar um exemplo. Formação de grade de professor. É um exemplo simples, acho que para todo mundo entender. Como funciona, O professor dá aula lá durante o dia e tem as tais janelas tradicionais, que o professor deu aula das 9 às 10, depois ele tem aula de novo das 11 ao meio-dia. Então, das 10 às 11, ele ficou lá sem dar aula. Isso é uma janela, que a gente chama. Um dado de corredor entre escolas, em geral, as escolas têm 35% de janela na sua grade de professor. Então, tem esses buracos aí quando monta a grade durante a semana. Porque como que é o processo de grade de uma escola, mais ou menos, tradicional que é feito? Vai lá o professor,
ele, ano a ano, passa a disponibilidade dele para a escola. Então ele fala, ó, diretor Edu, eu, Arthur, professor aqui de matemática, eu vou conseguir dar aula terça-feira de manhã e quinta-feira à tarde. Aí você vai lá, beleza, obrigado, você anota, o professor Arthur tem essa disponibilidade, você faz isso com todos os professores, e daí você fica quebrando a cabeça para montar o melhor quebra-cabeça possível. E se adapte a ele. Exatamente. E que vai funcionar para você olhando para todos os seus professores, para a necessidade, etc. E isso gera algumas ineficiências. Tipo as janelas. Tá bom. Né? Esses 35% de ineficiência tradicionalmente que as escolas têm. Uhum. A gente já começa a subverter essa lógica do início. Então, não é o professor que passa para a gente a disponibilidade dele. É a gente que dá para o professor os intervalos e os momentos em que a gente quer que ele dê aula. E daí ele vai topar ou não. Uhum. Pode parecer um negócio simples, mas não foi no começo. Porque todas as escolas operam desse jeito. O professor passando a disponibilidade e a escola montando a grade. Então, no início da vereda, quando a gente começou a gente a passar a disponibilidade e o professor ter que se adequar, você deve imaginar que isso gerou algum ruído. Pô, como assim? Mas não é assim que funciona. Né? Tivemos até conversas com o sindicato, inclusive, por conta disso. Então, esse tipo é um exemplo bastante simples de crítica. Pô, a gente precisa fazer diferente. E por que a gente fez diferente? Para diminuir essa ineficiência. Então, qual que é a minha ineficiência de grade hoje? 0. Eu não tenho janela. Então, isso, obviamente, reduz o meu custo. Que a Vereda é um projeto único que quer oferecer excelência de educação e cobrar pouco. Não necessariamente isso é apropriado por todo mundo de primeira. O que isso significa? O que isso muda na prática? Então, aos pouquinhos, a gente foi mostrando para os professores que a gente tem uma necessidade real de ter uma estrutura de custos e despesas que seja baixo. Isso não significa cortar custos. Isso significa ser eficiente e ser inteligente na forma de organizar processos. E isso passa por criticar no sentido de pensar diferente processos que são adotados tradicionalmente por escolas. Quando a gente olha para o docente, né, para o professor, é bastante tempo de aula em período integral? É bastante tempo de aula. Mas vamos olhar como é que é a realidade tradicional, entre aspas, de um professor. Em geral, ele tem 3 turnos de trabalho. Ele dá aula de manhã numa escola, à tarde numa outra escola, à noite numa outra escola. É meio que nem médico, né? É meio que nem médico. Então, o docente, infelizmente, no Brasil, por diversas razões, tem uma rotina bem maluca, né, de trabalho. Então, a gente se organizar da forma como a gente se organiza, em período integral, sem janelas, por exemplo, o professor já tem um ganho, porque muitos dos nossos professores conseguem ser professores exclusivos da Vereda. Então, hoje o meu índice de exclusividade docente é de 90%. Ou seja, 90% dos meus professores só dão aula na Vereda. Pô, eu dei um ganho de qualidade de vida gigantesco para esse professor. Então, no fim do dia, eu até melhorei esse cansaço. Um outro ponto olhando para o professor. Como que é a rotina tradicional de um professor numa escola tradicional? Ele vai lá, ele faz o planejamento dele, então, ou seja, ele pensa na aula dele, daí ele entra na sala de aula, ele faz a chamada, ele dá a aula, ele bola os exercícios, ele corrige os exercícios, ele faz a prova, ele corrige a prova, ele preenche o diário de classe, que é basicamente um documento obrigatório que você tem que colocar tudo que aconteceu na sala de aula, o que você deu, se teve alguma intercorrência, etc. Essa é a rotina de um professor. Na Vereda, a gente elimina ações colaterais desse professor para ele pura e simplesmente focar na sala de aula, que é o grande objetivo do professor. Lembra que eu comentei que eu não quero substituir o professor por inteligência artificial, porque, pô, é o professor que faz a aula acontecer. Então eu quero como é que eu potencializo isso? Fazendo com que ele pense só na aula. Então, eu entrego para ele
o planejamento do ano. Ou seja, professor, você vai ter que dar esses conteúdos aqui dentro desse tempo. Eu tenho no aplicativo no celular a presença já feita, em que ele só precisa de esticar quem não faltou, né? Então ele só precisa lá pontuar. Uns 10 minutos faltou. de aula que na minha época tinha chamada, já não tem mais. Ele não tem. A prova não é ele que faz, a prova não é ele que corrige, e o diário de classes já está automaticamente preenchido. Então ele só precisa, de fato, colocar algum desvio, né? Então, algum conteúdo que eventualmente ele não conseguiu dar, ou algum evento de indisciplina que aconteceu. Uhum. Então, o que é a função do professor no fim do dia na vereda? Pensar a sala de aula. Pensar a aula. Então ele sabe que ele precisa dar a Revolução Francesa em 3 aulas. Pô, como é que eu vou dar? Que ferramenta que eu vou usar? Que metodologia que eu vou aplicar? Eu vou usar sala invertida? Eu vou fazer um projeto? Eu vou combinar alguma coisa com o professor de geografia? Sei lá. Então eu consigo potencializar muito mais o dia a dia do professor. Isso no fim do dia também diminui o estresse mental dele, porque ele está fazendo aquilo que ele gosta, né? Que nenhum professor entrou na faculdade de pedagogia para fazer diário de classe. Uhum. Ele entrou na faculdade de pedagogia para dar aula. Então eu estou potencializando esse viés. Então, gerando a exclusividade, né, com esses processos que eu comentei, mas potencializando o dia a dia, eu melhoro, né, a situação mental do professor, vamos dizer assim. E do aluno, que é a segunda parte da pergunta, 8 horas de aula, de fato, é puxado. Principalmente para aquele estudante que veio de uma escola em meio período. Né? Ele tinha... De uma escola estadual, muitas vezes, em meio período. Exatamente. Então, 4 horas de aula para 8 é uma mudança significativa. Como é que você muda isso? Primeiro, criando engajamento, que isso vale para qualquer escola. A sala de aula precisa ser boa. Né? O estudo, quando a gente ouve muito falar, né, de protagonismo do estudante, só abrindo um breve parênteses. O que é o protagonismo do estudante? O protagonismo do estudante não é aquele estudante que fica falando na sala de aula, que muitas pessoas acabam confundindo. Olha só como ele é protagonista, ele participa. Isso é um aspecto muito pequeno do protagonismo. Esse protagonismo, no fim do dia, é você tornar o aluno autorresponsável, e desculpa aqui a redundância, pelo processo de desenvolvimento dele. Então, eu preciso incutir no aluno a concepção de que ele é responsável pelo estudo. Estudo é um processo solitário em alguma medida, em que depende de você. Se você assistir 30 mil aulas ou participar de 30 mil atividades, mas você com você mesmo não estiver engajado em querer se apropriar daquilo, sua capacidade de absorção vai ser muito pequena. Então, a primeira coisa é tornar a sala de aula atrativa para esse estudante se engajar. E isso passa por atividades, ferramentas pedagógicas diversas. Isso é muito o papel do professor. Outra coisa é você tornar o ambiente agradável. Então, as nossas escolas têm uma infraestrutura de ponta. São escolas de mais de 10 mil metros quadrados. Porque o espaço é, sim, um ambiente de ensino. Não é só a sala de aula, mas é o pátio, é o refeitório, é o gramado, é a árvore, é a quadra. Então, é muito comum na vereda você ir andando durante o horário de aula e você vê turmas tendo aula no gramado, turmas tendo aula no laboratório de ciências, no laboratório multimídia, no laboratório de artes, na quadra, no refeitório, no meio do pátio. Você tornar aquele ambiente orgânico no processo de desenvolvimento. Isso começa a quebrar, né, o cansaço do estudante. Pausas naturais ao longo do dia. Esportes também, né, mesclados aí ao longo do dia. Então, tudo isso faz com que esse cansaço mental, né, principalmente dessa mudança, eventualmente, de um estudante que veio do meio período para o ensino integral, acabe sendo amenizado. Cara, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte. Eu me lembro da minha época da escola.
A gente está falando sobre engajamento, autorresponsabilidade, etc e tal. Mas esses são os temas adultos, cara. A gente está falando de criança e adolescente, principalmente, que faz, cara, que causa, que faz bagunça, que zoa. Eu fui um cara desse na escola também. De maneira prática, né? Assim, às vezes a molecada quer zoar, não quer estudar, às vezes é um assunto chato. Na boa, assim, como é que rola isso lá? Assim, porque eu tenho certeza, isso não mudou. A molecada continua querendo aprontar, querendo cabular uma aula, querendo tirar uma onda. Isso faz parte também da adolescência. Como a Vereda lida com isso dentro dessa proposta? Porque não é todo mundo que vai querer participar, estudar todo dia. Eu tenho um filho de 2 anos e meio que, de vez em quando, eu já acho que ele já quer cabular a aula, entendeu? Então eu imagino um adolescente, criar um adolescente como deve ser. Como é que vocês fazem isso? Você mudou, Edu, da sua época de escola? Mudei. Por que você mudou? Desculpa fazer a pergunta, mas vai ajudar na minha resposta. Porque eu paguei o preço. Beleza. Boa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muito prático. Isso foi até com a minha pós. Eu cursei toda a minha pós na PUC de jornalismo cultural. E aí eu enfrentei vários problemas aí em 2012 e eu não entreguei o meu projeto. Eu não entreguei o projeto. E aí quando eu fui voltar em 2013, eu já tinha que fazer mais um ano. Moral da história, aí eu já não quis fazer mais um ano e perdi. Mas na escola sempre fui um aluno, sempre tirei boas notas, mas não conseguia ficar parado, por exemplo, na cadeira. Como não consigo ainda, tenho muita dificuldade de concentração por causa da ansiedade, uma série de coisas. Mas eu sei que a molecada vive isso também. Então a gente está falando, né, engajamento. Claro, o esporte é uma das coisas que eu mudei na minha vida. Por exemplo, eu coloco isso e eu deixo na academia, deixo na esteira uma série de problemas. Como é isso lá dentro? Assim? Porque eu imagino que você deva ter talentos que não consigam ficar sentado com a bunda na cadeira. Super, super. Essa é uma excelente pergunta. Primeira coisa é, de fato, reconhecer isso. Então, entender que estudantes são seres humanos, não são robôs. Isso, cada um tem o seu melhor momento, tem a sua fase. Um é mais agitado, outro é menos agitado. Então, o primeiro ponto é, de fato, reconhecer isso. Como que você reconhece isso, por exemplo? Eu não posso entregar um planejamento pedagógico que seja absolutamente inflexível. Concorda? Então, eu te entreguei aqui um planejamento sem margem de erro. Vai dar errado. Porque vai ter um dia que a turma vai estar mais agitada. Porque aconteceu algum evento XPTO. Putz, sei lá, pensando nos mais novos. Teve o primeiro beijo da turma, por exemplo. Cara, aquilo é um barulho na sala de aula. Uhum. Vai virar um evento. Cara, dificilmente vai conseguir ter uma aula normal. Uhum. Dando um exemplo besta. Então, a primeira coisa em reconhecer é ter a flexibilidade, ter um projeto pedagógico, um planejamento pedagógico que dê conta dessa realidade. Então, isso para educador é bastante natural, porque é o processo de educação. O segundo ponto, que é importante, talvez esse deva ser o primeiro ponto em termos de importância, que é o diálogo constante com a família. É muito comum as famílias depositarem muita esperança na escola do ponto de vista de desenvolvimento daquele estudante. É óbvio que a escola tem um papel vital, mas vamos dividir aqui desenvolvimento cognitivo, vamos dizer assim, de comportamental. Tem um papel gigantesco da família em desenvolver aquele filho ou filha sobre a importância do estudo, sobre a importância da escola. Isso, obviamente, vai mudando ao longo dos anos, né? Você não vai ter a mesma conversa que você tem com uma criança de 6 anos, com uma criança de 17 anos, com um jovem de 17 anos que está prestando vestibular. Mas a família precisa entender
o papel importante nesse desenvolvimento. Então, a gente troca muito com as famílias nesse sentido, para ir afinando o comportamental. Estou falando genericamente. Agora vamos descer mais na prática. Uma coisa que a gente faz muito nas escolas, faz obrigatoriamente em todas as salas de aula, que são os combinados. Toda sala de aula tem o seu combinado. Isso é literalmente um quadro que tem na sala de aula. Que são combinados, são acordos que a própria turma faz. Isso é muito legal com os menorzinhos. Então, não pode falar alto. Quando um começar a falar mais alto e o outro se incomodar, o outro levanta a mão. Daí, a partir do momento em que alguém viu um com a mão levantada, o outro levanta também. E daí, quando você vê, todo mundo que está quieto está com a mão levantada e só o que está falando, bagunçando, está com a mão abaixada, e daí ele olha para o lado, né? Você teve um constrangimento social e o volume diminuiu. Esse tipo de combinado. Ou combinados mais específicos da turma. Sei lá, toda vez que a gente não pode falar da situação que o coleguinha viveu em tal coisa, se tem algum conflito, se tem algum início de bullying, por exemplo. Então, esses combinados ajudam muito. Esportes são super importantes para diminuir a energia, como você mesmo colocou, e a pluralidade de ferramentas, aí do ponto de vista pedagógico. Então, eu tenho um assunto super chato para dar, super difícil. Cara, a chance de eu conseguir introduzir esse assunto numa aula pura e simples positiva é mais difícil. Então, talvez eu comece aquele assunto com uma brincadeira, com algum projeto. E depois eu entro na parte mais difícil e eventualmente expositiva que possa ser necessária. Então, por aí na prática, como você vai dimensionando o calor e a animação da turma. De fato, acontece. Saquei. Cara, eu queria voltar num ponto antes disso, depois eu vou entrar no bullying que você falou. Lá atrás, quando você estava explicando a dinâmica do professor, você falou que não é ele que faz a prova e não é ele que dá a prova. Que corrige a prova, perdão. Quem dá a prova, quem faz a prova, parece que vocês têm uma parceria aí. Explica isso pra gente. Hoje todo o nosso material didático é o material do PH, que é um braço da Somos, que é um material líder em aprovação em vestibular, é um material super conhecido, que a gente conseguiu uma parceria bastante interessante já há anos com eles. Então, toda a dinâmica, né, de material e de provas vem do próprio PH. Então, o PH gera as provas e o PH corrige as provas. Isso ajuda muito porque, além de eu conseguir focar, né, o dia a dia do professor, como eu comentei, isso funciona também como uma avaliação do próprio professor. É óbvio que é uma avaliação do estudante, porque ele está fazendo a prova, mas também do professor. O professor conseguiu cumprir com aquele planejamento? O professor conseguiu cobrir todo aquele conteúdo? Então, enfim, é ganha-ganha dos dois lados. Esse é um tipo de dinâmica, por exemplo, que eu estava comentando, que é uma daquela, entrou naquela cesta de críticas a como as escolas operam. De novo, não críticas por entender que é errado, mas críticas no sentido de vamos refletir para a gente fazer diferente. Né? Então, tradicionalmente, o professor que faz a prova, o professor corrige. Por que isso é ruim? Não é ruim. De novo, eu não estou criticando, não acho que é ruim. E por que vocês optaram por outro modelo, então? Porque se eu preciso centralizar processos e ganhar eficiência, uma das coisas é fazer com que cada agente dentro da escola execute o seu principal trabalho por mais tempo. Então, professor, como que eu te torno mais eficiente do ponto de vista de estrutura? Cara, eu quero que você só dê aula, que é o que melhor você sabe fazer, que é o que eu não vou substituir, que é o que eu preciso que você faça. Isso vai ser ganha-ganha. Porque isso vai ser mais barato para mim em termos de estrutura e vai ser melhor para você em termos de dia a dia. Então, por isso. E ao mesmo tempo, como eu sou uma rede de escolas, tendo esse tipo de dinâmica de prova, eu consigo ganhar agilidade, eu consigo centralizar, eu consigo gerar indicador comparável
para cada uma das escolas. Então eu tenho a mesma régua de avaliação. Pensa que se eu deixo a avaliação na mão do professor, concorda? Cada professor vai fazer a prova de um jeito. Vai ter um professor que vai ser mais duro na correção, outro professor vai ser mais flexível. Eu lembro de alguns. Exato. E daí eu perco regra de comparação, eu perco régua de qualidade. Então esse é o motivo. Por que escolas tradicionalmente deixam na mão do professor? Eu gero mais flexibilidade, eu gero mais pessoalidade, mais autonomia, enfim. Então, prós e contras. Especificamente no Fundamental 1, primeiro e segundo ano, não tem avaliação. Né? Não externa, pelo menos. Você tem as avaliações que o próprio professor faz dentro do processo de alfabetização. Tá bom. Justamente por conta desse ponto. Porque é um desenvolvimento muito, muito próximo e muito difícil de nivelar, né, a turma em si. Né? Os pequenos você tem que ser muito atento a essa personalização. Exatamente. E você tem diversas métricas de como avaliar o processo de alfabetização. E para os demais, como é que você garante que o professor não perca a sensibilidade, né, de como a turma está? Todo professor recebe um relatório de desempenho do estudante. Então, isso é a gente que gera. Então, a gente consegue, depois de cada avaliação, nutrir uma base de dados que eu tenho a evolução do desenvolvimento do estudante por habilidades, por competências, e esse comparativo com a própria turma. Né? Então, eu tenho uma teia de desempenho, sabe aquela imagem da teiazinha que tem o desempenho do estudante, o desempenho da turma, o maior desempenho, o melhor desempenho e a mediana. Então, a gente, por meio de relatórios, a gente municia esse docente de informações. Então, ele consegue ter a sensibilidade aí do desenvolvimento. Fora trocas, conversas, etc. Cara, na esteira das conversas que a gente... Já que a gente já falou de uma parceria, né, e a gente está falando de período integral, tem a questão da alimentação também, que a gente conversou antes e você trouxe, os alunos levavam comida e tinham alguns problemas, e aí vocês buscaram um parceiro para isso. E isso tem tudo a ver com o bem-estar e com a integração dos alunos lá dentro e tal. Você pode falar um pouco mais sobre essa parceria na parte de alimentação e por que ela é fundamental para o desenvolvimento de todo esse processo educacional aí de vocês? No início da Vereda, quando a gente estava implementando, 2018 foi o primeiro ano. A alimentação dentro da escola, né, como parte desse pacote, ela não era obrigatória. Então a família tinha o mesmo formato, período integral, material didático incluso, mas a família poderia ou não contratar a alimentação. O que isso gerava para as famílias que não contratavam a alimentação? Tinha de tudo. Tinha gente que se alimentava, os estudantes que se alimentavam bonitinho, levavam comida, etc. Mas tinha estudantes que, por diversas razões, não se alimentavam direito. Então, era muito comum ter estudante almoçando pipoca, por exemplo. Ou almoçando salgadinho. Doritos e derivados. Cara, você vai ficar 8 horas do seu dia estudando. Fazendo esporte. E você vai almoçar pipoca? Não dá. Numa fase de desenvolvimento exponencial. Então, a primeira preocupação que a gente teve olhando para todo o propósito da Vereda, né? Isso é sempre importante resgatar. Eu preciso olhar para o desenvolvimento desse estudante como um todo. Não dá para deixar isso acontecer. E daí, de fato, a gente buscou parceiros. O nosso parceiro é a Sodexo, aquela multinacional francesa. Um dos maiores, se não o maior nome de alimentação hoje no mundo. E eles montam, obviamente, o refeitório com cardápio, acompanhamento nutricional, etc., para ter a melhor alimentação para esse estudante. Esse foi o principal motivador. Né? Então, hoje, dentro desse valor que eu comentei que a gente pratica de mensalidade, a alimentação está inclusa. E é uma excelente alimentação
na grande maioria das vezes, uma alimentação muito melhor que, eventualmente, o estudante vai conseguir em outros lugares ou até mesmo em casa, né? Com uma variedade muito maior de legumes, verduras, proteínas, etc. E esse foi o principal motivador. Óbvio que também tinha uma questão operacional, que na época que a alimentação não estava incluída, você tinha, por exemplo, na escola, na hora do almoço, virava um point de vendedor de cachorro-quente, de sanduíche, de pastel, e daí você tem até uma questão de segurança, né, dentro da escola por conta daquele fluxo. Uhum. Então esse foi o Isso na principal porta motivo, da né? escola, você tá falando? Na porta da escola, Entendi. E é isso. Então, assim, o processo de educar é um processo de direcionamento. Uhum. Isso vale para alimentação também. Você deixa na mão do estudante, pô, você com 12 anos, cara, Melhor eu não falar. pô, come. Pô, se hoje você já come o que você quer, pô. Imagina com 12 anos. Então, enfim, passa um pouco por isso. Tô brincando. Se você tem uma Mas é alimentação verdade. saudável. Não, mas é verdade. É verdade. Esses dias o meu filho tomou sorvete e não sei se vão brigar comigo, mas enfim, eu dei sorvete pro meu filho de 2 anos e meio. E puta, cara, agora ele só pede sorvete. Porque é o gosto, né, cara? Cara, só focando na alimentação para tirar mais uma dúvida. O que não tinha na nossa época, hoje tem, né? A ciência descobriu um monte de coisa, etc e tal. E também tem muitas opções. Puta, intolerância à lactose, família vegetariana. Isso é uma questão lá dentro, assim? Existe, é só a família dizer. Aham. E é preparada uma alimentação específica e especial para aquele estudante. Então a gente tem estudantes com intolerância, a gente tem estudantes vegetarianos, acho que a gente tem um estudante vegano, por opção da família, óbvio, né? Aham. E não tem problema nenhum, a gente só precisa saber, né? Então isso Para ofertar no uma coisa próprio que seja... processo de matrícula, né? Tem uma ficha de saúde que a família preenche, lá ela coloca essas informações Aham. e dá, enfim, todo almoço tem esse prato preparado exclusivamente. Cara, ainda na jornada do estudante, né? A gente falou bastante do professor e agora a gente está falando um pouco da rotina do estudante. Tem duas coisas que chamam muito a atenção aqui, queria que você explicasse um pouco. Primeiro, as aulas de inglês. E a segunda questão é a introdução da tecnologia. Eu dei um rolê lá, né? A gente visitou e me chamou a atenção que tinha um centro aqui, né? Onde os estudantes ficavam lendo, etc e tal, tudo em inglês e tal, um ambiente, parecia até uma biblioteca, alguma coisa assim, e do outro tinha um monte de coisa de computação e tal, e existe um equilíbrio entre essas duas coisas. E são coisas que preocupam os pais, né? Assim, a gente sabe que o inglês é o idioma que faz uma diferença muito grande na vida profissional, das pessoas lá na frente, e a introdução à tecnologia, que é uma coisa que precisa, que é uma coisa... Não tem como, né? Tá todo mundo nas redes sociais, todo mundo vai precisar lidar com informática, mas também tem um excesso aí que é meio perigoso para a saúde mental e tal. O que você acha disso? Como é que vocês equilibram essa demanda lá dentro da vereda? Cara, você faz umas perguntas que daria um podcast só para responder uma pergunta, mas beleza, vamos lá. Acho que do inglês é mais simples. Inglês é premissa, ponto, assim. Acho que hoje em dia não tem nem o que se falar. Então, na vereda a gente tem inglês todo dia? A gente tem inglês todo dia. Isso é um super diferencial? Infelizmente é um super diferencial, porque não deveria ser. Tradicionalmente, escolas têm 2 tempos de inglês por semana. Ou seja, né, o estudante faz 2 dias de inglês. Isso é pouco para uma realidade em que o estudante de fato precisa aprender inglês. Então a gente tem inglês todo dia. Então você tem um curso de inglês embutido dentro da vereda, né? O estudante não precisa fazer um curso depois do período da aula para aprender inglês, ele já sai com essa fluência. Por quê? Porque precisa. Ponto final. Inglês né? Se a gente quer preparar esses jovens dentro daquela noção de qualidade que a gente comentou, um dos aspectos é preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Uhum. Precisa falar inglês, ponto. Tecnologia é mais complexa essa resposta. Hoje, uma coisa que a gente precisa reconhecer
isso é óbvio, é que somos bombardeados por tecnologia, em especial redes sociais e aparelhos móveis de celulares, smartphones e derivados. Isso desde os pequenos. Enfim, não sei se o teu filho já mexeu num celular em alguma vez, mas tranquilamente, se você entregar um celular para o seu filho, intuitivamente ele vai conseguir mexer nesse celular. Que é um negócio assustador, mas acontece. Então, o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer é isso. Beleza, dito isso, o que a gente faz? A gente vai pela opção de proibir ou a gente vai para a opção... Obrigado. Pode entrar, não tem problema não, gente. Ou a gente vai para a opção de contextualizar melhor aquela ferramenta para que esse estudante saiba o que fazer. Segunda opção. Um parênteses para todo mundo entender o que eu estou falando. Você vai educar o seu filho para a vida. Você acha que você vai conseguir mostrar para ele todas as situações que ele vai vivenciar na vida e vai dizer para ele, ó, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado? Não. Eu gostaria, mas não. Você gostaria. Até mesmo porque vão ter situações que você nem imagina que ele vai vivenciar. Por questões geracionais, típicas. Putz, como é que você lida e não fica maluco com isso, morrendo de ansiedade? Você dá determinados direcionamentos, valores, princípios, que vão dar ferramental para quando ele estiver vivendo uma situação nova, ele vai lembrar, pô, meu pai me ensinou que esse valor é importante, que esse princípio é importante. Então, se eu aplicar esse valor, esse princípio, o melhor caminho é esse. Então, tecnologia é a mesma coisa. Eu preciso ensinar esse estudante como lidar melhor com esse ambiente. Como é que a gente faz isso? Além, obviamente, de ficar próximo com a família, certo? Não adianta eu ter uma abordagem na escola e dentro de casa, celular ser o negócio mais comum do mundo para aquele jovem, para aquele estudante. Primeiro, curso de programação. Então, também temos curso de programação incluído dentro do dia a dia de aula. Por quê? O que é programação? Programação é uma linguagem, como o português é, como o inglês é. Só que é um outro formato de linguagem, que é um formato de linguagem que também vai ter o seu mérito de desenvolvimento cognitivo. Como é bom aprender uma outra língua, né? Se você for aprender russo, certamente você vai virar uma pessoa mais inteligente depois de ter aprendido russo. Seu cérebro vai fazer mais conexões, pura e simplesmente. Programação é a mesma coisa. Só que é uma linguagem que dá uma visão diferente para aquele estudante sobre o que é tecnologia. Exemplo bobíssimo. Eu tomo leite, eu compro leite no supermercado. Pô, mas um belo dia eu fui fazer uma saída pedagógica que eu vi que a vaca está no pasto, ela produz o leite é envasado, é pasteurizado, é distribuído, etc. Eu entendi o processo. Tecnologia é a mesma coisa. Pô, eu estou mexendo aqui num aplicativo no celular. Pô, eu sei que tem uma programação por trás, eu sei que tem uma linguagem por trás. Começa por aí, além, obviamente, do próprio desenvolvimento. Isso faz com que a gente não exclua, né, celulares e afins da vida do estudante, mas a gente canaliza. Então, por exemplo, dentro de sala de aula a gente proíbe o celular, no intervalo não. Por que dentro de sala de aula a gente proíbe o celular? Porque eu preciso mostrar para aquele estudante como é que é um período sem celular. Que ele precisa focar, que ele precisa desenvolver outras habilidades, outras competências. Isso não é bizarro, cara? Em que sentido? Quando você estava falando, eu estava lembrando, assim, eu tinha o Walkman, né? E aí a dona Marlene tomava o meu Walkman sempre, quando ela via. Mas a conexão com o celular, ela tá muito profunda e tem uma questão que é um vício também, né? Assim, eu, muitas vezes eu desinstalo o Insta, o LinkedIn, porque eu fico checando toda hora. E me faz mal, assim, né? Desperta a minha ansiedade e tal. Você vê isso nos alunos? Já viu? Isso já foi uma questão lá dentro? Então, como eu tava comentando,
quando você direciona melhor o uso do celular, principalmente na geração da garotada que está na escola hoje, muitas vezes vai ser um uso mais saudável. Vou abrir um parênteses. Hoje, pessoas da terceira idade, por exemplo, que não é uma geração que cresceu com o celular, certo? Mas receberam, né, o celular e o WhatsApp. Os meus pais, por exemplo, não saem do WhatsApp. Não sei como são seus pais, mas... Minha mãe é viciada no WhatsApp. Meu pai não consegue nem ligar o celular. Mas é comum para quem, né, ultrapassou aquela barreira do analfabetismo digital, vamos dizer assim, viciar. Porque ele foi de um cenário em que, putz, não existia isso, e depois existiu com todos os fatores que, enfim, daí também podemos entrar nesse assunto do porquê que uma rede social vicia. A garotada que já nasceu um pouco nisso, a gente está tendo a oportunidade de conseguir trabalhar mais cedo o que isso significa. Então, lembra que eu comentei lá, usei o exemplo do seu filho, de princípios e valores? Os nossos pais não tiveram princípios e valores de como lidar com rede social. Entendi. Entende o que eu tô falando? Então, não sabe lidar. Então, pô, foi com tudo. Ou o cara, beleza, nem olha, como teu pai, porque, putz, não conseguiu romper aquela barreira, mas se rompeu, pô, não sabe. Então, o WhatsApp é aquilo. Então, tudo que recebe no WhatsApp é verdade. Não tem fake news no WhatsApp, porque, pô, mandou, porque tem o grupo, e é aquilo. A garotada, a gente já consegue preparar isso. Então, e essa preparação, de novo, vai por reconhecer que o celular faz parte, que tecnologia faz parte, mas dá ferramental para eles lidarem, dá momentos em que a tecnologia não existe para conseguir ter o comparativo, para ter os momentos de descompressão tecnológica, e você criar, que é o que eu sempre digo lá dentro, competições saudáveis. Então, pô, no intervalo a gente libera o celular. Beleza, tá no momento de descompressão, quer jogar um jogo, quer mandar mensagem pro pai, pra mãe, beleza. Mas vamos criar competições saudáveis. Então vamos fazer um torneio de vôlei no recreio. Vamos botar um karaokê. Vamos fazer uma competição de dança. Tudo isso a gente coloca no intervalo para gerar essas competições saudáveis. E funciona. Às vezes não. Às vezes o estudante de fato vai ficar lá no celular. Mas eu começo a mostrar que tem outras funções para a tecnologia e há outras coisas para além da tecnologia. E nisso eu vou criando ferramental para ele lidar com essa nova realidade. Daí a ansiedade vai diminuindo, etc. Tá. Você tocou num ponto que eu acho que interessa tanto para os alunos, mas acho que talvez para os pais, né, que estão assistindo a gente. Afinal de contas, como você colocou, assim, não adianta delegar toda a educação para a escola. Sim. Por que a rede social vicia e o que os pais podem fazer para ajudar os seus filhos? De repente, tá tendo uma queda de desempenho, enfim, vai mudando o comportamento. Então, por que vicia e como que os pais podem, de alguma forma... Claro que você não é um psicólogo, etc. Acho até legal depois a gente falar um pouco da tua formação, porque você vem de outra área, mas na sua experiência, tocando a vereda, como que você pode auxiliar os pais cujos filhos possam estar passando por isso? Boa. Primeira coisa, e aqui eu tenho opiniões bem firmes sobre isso. Até 3 anos de idade, 0 exposição a qualquer tela. 0. Ah, mas eu tô fazendo, óbvio, né? Tentativamente. Eu sei que às vezes é difícil, mas... eu tenho um parente que mora longe, eu quero fazer uma videochamada com o meu filho recém-nascido. Cara, vira o celular, coloca a tela para o outro lado, põe só a câmera. Tem vários estudos que mostram efeitos bem danosos no desenvolvimento neurológico de crianças abaixo de 3 anos com exposição à tela. Inclusive TV? Inclusive TV. Eu consigo perceber no meu filho... Ele vê TV, ele tem 2 anos e meio e a gente está contra isso que você está colocando. Mas não que eu seja... Não estou refutando o estudo porque eu não tenho nem conhecimento para isso. Operacionalmente falando,
durante o dia. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente agora também passam por isso. Puta, cara, quando ele nasceu eu falei, cara, zero tela, zero não sei o quê, não vai fazer tal coisa. E aí a dinâmica do dia vai acontecendo, por exemplo, na escola. Cara, os colegas comentam de desenhos e tal, não sei o quê, ele pede, pergunta. A gente controla o máximo que dá, mas eventualmente ele assiste um desenho na TV. Lógico. Até que ponto isso é real? Isso é uma bola até pra você cortar, tá? Até que ponto isso é real, tem esses estudos e tal, mas até que ponto a gente também tá exigindo dos pais tem que ser assim, tem que ser assado, não pode tomar isso, não pode comer isso e tal. E, cara, a gente trabalha, as pessoas estão na correria. Às vezes até tem uma questão do ensino integral que, assim, pô, o pai não tem com quem deixar a criança. E a TV, por pior que seja, às vezes acaba cumprindo esse papel de babá eletrônica, né? Exato. Então, traz esses estudos, mas dentro de uma realidade, assim, também, sabe? Perfeito, perfeito. Primeira ressalva aqui que eu vou fazer, assim, eu tô falando com base na minha experiência nas escolas, obviamente com algum estudo por trás, e na minha própria experiência pessoal, né? Sendo pai também de 2 meninas. Primeira coisa, não tem preto no branco, né? Eu falei na minha fala no começo tentativamente. Porque, cara, às vezes não dá, de fato. Minha filha já viu celular? Já viu. Pô, por isso eu me chicoteio e falo, nossa, que mal que eu estou fazendo. Não, assim, vida como ela é. Mas sem entrar no aspecto técnico do negócio, por que às vezes na tua própria fala tem a tua resposta? Por que televisão funciona na hora que tá um caos? Porque a criança para. Concorda? Você liga a TV, o teu filho fica lá assistindo. Com que outra coisa no mundo ele tem esse tipo de atenção? Com 2 anos e meio. Com nada. Nada, cara. Com nada. E aí é que tá o perigo, né? Com nada. E pensa que ele é uma criança que, e aí sim, literalmente, a cada segundo, novas conexões são feitas no cérebro dele. E daí você, numa analogia bem ruim, você colocou, cara, um cabresto aqui do lado dele. É um pouco por aí. Além, obviamente, de questões de própria frequência, tipo de imagem, tipo de estímulo, num cérebro que não está tão desenvolvido, etc. Por que eu perguntei da diferença da TV e do celular? Algo me diz que o poder... assim, fonte Arial 12, tá? Que o poder do vício na tela do celular é maior do que o da TV. Tem o negócio do looping também. Tipo, na TV eu falo, ó, acabou. Parece que ele aceita mais do que no celular, assim, sabe? Sim. Tem algumas coisas. Primeiro, nitidez da tela e capacidade de estímulo. Via de regra, esses celulares mais modernos, eles têm uma nitidez muito maior do que uma televisão. Obviamente tem televisões super, super nítidas, mas esse é um ponto. Segundo ponto, amplitude de foco. A televisão tá aqui. Eu tô longe, eu tô vendo, eu tenho alguma interferência externa no limite. Celular, eu tô aqui. Tá bom. Terceiro ponto que você falou, o tipo de conteúdo. Televisão, às vezes, é um desenho. Celular, às vezes, não sei, caiu no YouTube, vai um atrás do outro. Caiu no Reels do Instagram, vai um atrás do outro, sei lá. E 4, o celular tá aqui, né? Tá na mão. Pensa numa criança, é meu. A televisão tá ali. Uma coisa é você desligar a TV daí do controle que você tá. Outra coisa é você tirar um negócio que tá aqui na mão da criança. Mas, de novo, não sou especialista em educação infantil, mas, né, de novo, meu foco é educação básica a partir de 6 anos. Mas tem aí diversos estudos que mostram que, putz, há menos de 3 anos, tente firmemente não mostrar tela. Tá. E daí, de novo, sem entrar no mérito do estudo, cara, pega esse exemplo, assim. O que numa criança de 3 anos faz a criança parar e pode cair o mundo do lado? Tela. Com as minhas filhas assim, com o seu filho assim e com qualquer outra criança.
potencialmente vai ser assim. Só isso já é um sinal de que tem alguma coisa ali Que é estranho. Não vamos entrar no mérito se, pô, estamos exagerando ou não, mas que é esquisito. esquisito. Não, isso é real, isso é verdade. A gente acabou entrando nessa história e a gente esqueceu da pergunta que originou esse debate, né? Por que a rede social vicia e o que você pode orientar aí pais, né, já na faixa de idade dos estudantes da vereda, cujos filhos podem estar enfrentando algum problema? Beleza. Então, voltando aí. Então, pô, primeira coisa lá no comecinho é diminuir a exposição ou, né, restringir a exposição à tela. Segunda coisa, ser um exemplo. Criança é uma esponja. Criança reflete. Se eu sou um pai que eu estou o dia inteiro com isso aqui na mão, em que eu ando com isso, que eu almoço com isso, que eu falo com isso, cara, vai ser difícil exigir alguma coisa de diferente do meu filho. Então, a primeira coisa é, nós pais precisamos nos conscientizar de um uso mais adequado de celular e de rede social. Isso é um desafio pessoal para você? Ou você é equilibrado com isso? Depende, se perguntar pra mim, eu vou falar que eu sou equilibrado. Se perguntar pra minha esposa, ela vai falar que não. Mas como ela não tá aqui, eu vou falar que eu sou. Não, assim, eu acho que eu uso mais do que eu gostaria. Mas, de novo, né? Eu acho que pra todo mundo é um instrumento de trabalho. Então, você acaba utilizando muito ele pra trabalhar fora do escritório. Então, o que eu tento policiar é meio que os tempos de trabalho, os momentos de trabalho. Tô com as minhas filhas, putz, deixo ele longe, um pouco isso. Mas é um esforço, não é algo que eu faça não é natural, naturalmente. Né? Eu preciso, de fato, me policiar para isso. E o que eu acho mais bizarro, assim, é andar em casa com o celular na mão. Que às vezes eu me pego andando, indo de um cômodo pro outro com o celular na mão. Eu tenho isso, cara. E daí, enfim, eu tenho vontade de jogar ele longe. Então, o segundo ponto é, de fato, os pais precisam servir de exemplo. Tem até uma história que eu acho muito boa, eu não sei se é verdade, mas possivelmente é uma história de WhatsApp, que é uma história do Gandhi. Você já ouviu do Gandhi e do menino que comia açúcar? Não. É uma história muito boa, mas eu acho ela muito boa mesmo. Foi uma mãe com um filho, que o filho estava tendo problemas de saúde, estava com uma pré-diabetes, alguma coisa assim. E o Gandhi, né, num determinado momento, né, conversava com a população, atendia as pessoas, etc. Era já uma figura de muita referência. A mãe chegou lá, falou, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar, porque ele está com esse problema e não sei o quê. E o Gandhi não falou nada, só respondeu, volta daqui a um mês. E daí a mãe não entendeu nada, foi para casa, voltou depois de um mês, falou, voltei aqui. Daí o Gandhi falou, para de comer açúcar. E daí a mãe, sem entender nada, falou, mas pô, o que mudou, né, do mês pra cá? Ela falou, não, que antes eu tava comendo açúcar. Agora eu parei de comer açúcar pra falar pra ele parar de comer açúcar. No sentido de que, cara, se a gente quer exigir alguma coisa dos nossos filhos, de fato, a gente precisa ser um exemplo. Anedota simplesinha, mas que eu acho boa. Olhando mas você sabe que eu tenho uma teoria. Depois que meu filho nasceu, eu comecei a me atentar muito, porque essa coisa da esponja, ele começou a falar, depois que ele começou a falar, mas eu comecei a prestar muito atenção em que tipo de pessoa eu era, e ficou muito evidente tanto as minhas qualidades quanto os meus defeitos, né? Uma coisa que me incomoda, às vezes, profundamente, é que eu trabalho em casa e tal, tenho um escritório, e, tipo, o Heitor sempre que chega, ele finge que tá trabalhando, assim, sabe? Ele só me vê trabalhar, né? Tem um lado legal disso e tal, mas tem uma coisa que eu me sinto um pouco... É difícil, né, a gente equilibrar. Por isso que eu fiz esse corte, assim, porque a gente vê tanta teoria na internet, não pode isso, não pode aquilo, faz assim, faz assado. E a gente começa a se desesperar, como pai, como profissional, que, cara, eu não consigo equilibrar. Tipo, eu tenho que acordar 4 horas da manhã, eu tenho que correr 20 quilômetros, eu tenho que ter produtividade no trabalho, mas eu também tenho que tomar cuidado com o jeito que eu falo com as pessoas, mas eu também tenho que ser assertivo. E aí eu tenho que estar presente com meu filho. Cara, é difícil, né? Principalmente, assim, para quem tá criando... Né, para quem tem filho, equilibrar todas essas dinâmicas, assim. Eu imagino que para os pais seja muito difícil isso, né, assim.
principalmente quando as crianças vão crescendo e tal, os desafios vão ficando mais distintos. É isso. Mas enfim, cara, é evolução, né? A gente tá aqui para tentar, enfim, Ser melhor cada dia. Mas beleza, então, primeira coisa, então, tela no começo da infância não, servir de exemplo. Terceiro ponto, para crianças aí já com mais idade, de fato, limitar o uso. Isso tem que acontecer dentro de casa. Da mesma forma como na escola a gente limita o uso dentro da sala de aula e não no recreio, por exemplo, em casa tem que ter horário. Justamente para a criança entender que aquilo é um aspecto do dia a dia dela, não todo o dia a dia dela. Quarto ponto, fazer a mesma lógica que a gente faz nas escolas, de criar as competições saudáveis. Criança quer lá pegar o celular para assistir alguma coisa ou jogar um jogo. Pô, vamos fazer tal atividade? Vamos brincar? Puta, mas isso dá trabalho, Arthur. Cara, beleza, isso dá trabalho, lógico. Então, assim, vamos tentar só fazer o melhor. Mas, em termos de dica, eu falaria essas 4 coisas. Boa. É importante pensar nessa coisa de dar trabalho, né? Porque dentro dessa... Você falou muito sobre a mudança... Eu estou organizando aqui as ideias, tá? Você falou sobre a mudança cronológica... mudança geracional, desculpa. Mudança geracional. Mas além da questão da entrada da tecnologia, acho que houve uma mudança comportamental, assim, acerca da criação. Eu tenho a impressão que a geração dos meus pais, o objetivo era não deixar morrer. E isso era criar, né? Hoje a gente pensa numa formatação de educação muito mais ampla. Inclusive essa discussão que você trouxe do papel da família com a escola, essa integração que tem que ter com a escola. Eu achei isso bastante interessante. Nesse contexto, cara, de integração com a escola, você lembra, assim, de algum caso, assim, que foi legal, de algum aluno, sei lá, um aluno problema, não gosto de falar esse termo, né, mas que tinha alguma dificuldade a mais, que veio de casa com algum problema, e que vocês conseguiram ali fazer sei lá, uma abordagem que ajudou esse garoto, depois, sei lá, passou numa faculdade legal. Aliás, isso também é legal, né? Você já teve essa jornada, parece que teve, né? Porque a escola é de 2018. Como é que foi essa integração? Você fala que as minhas perguntas são um podcast, mas é que são tantas ideias. Eu levei como um elogio, não sei se foi. Foi elogio. Então tá bom. Mas é porque é complexo mesmo, né? Então, como tem algum caso assim? Tem vários. Acho que é legal comentar 2 coisas. A premissa de tudo é que, de fato, a gente precisa olhar para aquele jovem de uma maneira integral. Então, se eu quero que aquele jovem transforme a sua própria realidade e a realidade do entorno dele, eu preciso dar uma série de ferramentas e ajudá-lo a se desenvolver em diversos aspectos. Vou voltar sempre na essência do nosso modelo pedagógico. Então, eu desenvolvo o núcleo duro, né, as matérias tradicionais, eu desenvolvo competências socioemocionais, eu desenvolvo habilidades para a vida. Né? Então, tudo isso eu estou olhando para formar o melhor ser humano possível em termos de desenvolvimento. Então, eu preciso estar muito atento para como esse estudante está como pessoa, como ser humano. Então, uma das coisas legais que a gente tem lá na escola, toda semana a gente tem um comitê, que a gente chama Comitê de Proteção ao Estudante, que é um comitê em que as principais pessoas do grupo Vereda, não só das escolas Vereda, mas do grupo, participam. É um comitê que eu participo semanalmente, em que as escolas trazem eventuais casos de estudantes que estejam em situações mais vulneráveis do ponto de vista emocional, por exemplo. Pô, como é que a gente sabe disso? A gente está próximo, é uma escola, é período integral, a criança está o dia inteiro lá. Então a gente consegue saber se a criança está mais amuada, se a criança está muito exaltada, se está muito ansiosa, etc.
E a gente vai, né, com conversas com as famílias, com conversas com as crianças, buscando identificar. Daí esse comitê a gente traz luz para essas situações para que a gente possa discutir, eventualmente dar um melhor encaminhamento, chamar a família e falar, olha, esse estudante precisa de um acompanhamento psicológico, olha, esse estudante precisa... talvez a nossa escola não seja boa para ele, ele precisa ir para uma escola de meio período, porque de fato ele tem algum tipo de dificuldade em ficar mais tempo na escola, de sociabilização, etc. Então a gente tem uma preocupação legítima, então a gente trabalha caso a caso e nesse comitê a gente já teve uma série de casos pontuais em que a gente, por exemplo, identificou transtornos nos estudantes que a família não sabia, né? E daí isso foi tratado, a família buscou ajuda, né, especializada, sei lá, TDAH, ou TOD, né, que é um tipo de transtorno em que a criança fica mais agressiva, fica mais exaltada. Então, isso é relativamente comum de acontecer. Esse é um exemplo super interessante. O outro, por exemplo, a nossa primeira turma de ensino médio foi na escola de Santo André. Ela se formou em 2021. Nessa turma, era uma turma de... Agora os números exatos já me fogem à cabeça, mas era uma turma acho que de 32 ou 36 estudantes. No início, quando a gente pegou essa turma, só 4 queriam prestar vestibular. Então, de mais de 30 estudantes, só 4 queriam voluntariamente prestar vestibular. Isso é super crítico, né? Então, quando a gente pensa que hoje, na realidade do Brasil, uma faculdade de qualidade é o melhor instrumento que esse jovem vai ter para se reposicionar do ponto de vista social e de conhecimento, não querer prestar vestibular é algo crítico. E daí a gente foi começar a entender o porquê que isso estava acontecendo. E a primeira abordagem foi com as próprias famílias. E daí você tem de tudo, assim. Você tem famílias que não queriam que o filho prestasse vestibular porque achava que, não tinha dinheiro para pagar faculdade, como se não existisse opções públicas de faculdade. Famílias em que o filho precisava trabalhar, então não dá tempo de fazer faculdade porque precisa trabalhar. Famílias que nunca tiveram ninguém na faculdade, então não necessariamente era um assunto, um ponto de atenção ou algo que criasse algum tipo de sonho na cabeça dos jovens. Tinha de tudo. E a gente foi fazendo um trabalho muito personalizado com cada um desses jovens e com essas famílias. E no fim do dia a gente teve 70% da turma prestando vestibular com diversas aprovações. Desde faculdades privadas Tier 1, né? Então faculdades privadas de renome, até faculdades públicas. E isso foi incrível, porque esse é um exemplo prático de como transformar a realidade de uma família. A gente pegou um estudante que nem pensava em prestar vestibular e passou numa federal. Cara, isso é incrível, né? Então, essas histórias, assim... E ele já tá agora... agora já está no segundo ou terceiro ano, né, Você de mantém faculdade. contato com alguns? A gente tem um programazinho de alumni, que a gente mantém contato. O que é alumni? Desculpa a minha ignorância. A gente acompanha os egressos da faculdade. É um programa em que você mantém contato, enfim, com quem saiu da escola para saber onde está empregado, o que está fazendo. Que da hora, cara. Que legal. A gente está falando... Você passou pelo tema vulnerabilidade. Eu acho que a gente tem que tocar num assunto que é delicado, que não é legal, mas que é uma preocupação dos pais, né? Novamente, quando aconteceu aquele ataque em Blumenau, cara, no começo do ano, numa creche, cara, eu fiquei destruído, destroçado,
porque o meu filho está numa creche. A gente sente que chega muito perto essa violência. Então, tem a questão do bullying lá dentro, mas teve uma escalada, né? A gente tem a capacidade de importar só o que não presta, né? Infelizmente. E aí tem essa onda aí de crimes e assassinatos dentro de escolas. E eu acho que isso é uma questão para qualquer profissional que trabalha dentro de uma escola. Começa pelo bullying, etc e tal. Então, você falou sobre manter contato com egressos também. Fala um pouquinho sobre como vocês protegem os alunos, os professores. Acho que isso é uma dúvida dos próprios pais também na hora de escolher a sua escola. Acho que isso também pesa, né, para a decisão dos pais. Sim, não, isso é super importante. Primeiro ponto, todos esses casos trágicos, se não a integralidade deles, mas eu acho que é quase a integralidade, ocorreram com ex-alunos, né, envolvendo ex-alunos das escolas. Então, o estudante saiu, com um tempo fora, se revoltou, volta e faz algum atentado dentro da escola. Isso é um ponto de atenção, porque eu não estou falando de uma violência que vem da rua, né? Um assaltante que quis roubar alguma coisa da escola e atirou em alguém lá dentro. Eu estou falando de uma pessoa que fez parte daquela comunidade escolar. Isso nos leva a observar que não tem como não ficar próximo dos estudantes. Então, o que eu mencionei do Comitê de Proteção ao Estudante, eu estou próximo. Eu estou semanalmente discutindo casos de estudar, obviamente, né, nenhum caso extremo assim, mas de estudantes que eventualmente possam estar passando por um quadro de depressão, por um quadro de ansiedade. Isso é estar próximo, né? Além, obviamente, do período integral, que me permite vivenciar aquele estudante mais tempo em diversas situações. Então, eu vejo aquele estudante na hora do almoço, eu vejo aquele estudante cansado, eu vejo aquele estudante com sono, eu vejo aquele estudante feliz, eu vejo aquele estudante estudando, eu vejo aquele estudante jogando bola, eu vejo aquele estudante brigando, eu vejo aquele estudante dando risada com um amigo. Então, eu consigo capturar mais informação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso fazer alguma coisa com essa informação. Então, não é simplesmente observar, né? Eu preciso refletir sobre isso. E esse é o pacote do estar próximo do estudante. O segundo pacote é estar próximo da família, para reconhecer também situações das famílias. Às vezes tem uma família que os pais estão se separando, às vezes tem algum problema de violência doméstica, sei lá, tudo acontece. Então, eu também preciso estar próximo da família para identificar eventuais situações. Terceiro ponto, agir rápido quando eu identifico uma situação, coisas que estão no meu alcance e coisas que não estão no meu alcance. Uhum. Então, eu identifiquei um caso de violência doméstica. Putz, eu preciso ir lá, preciso denunciar, eu preciso ir para o conselho tutelar, eu preciso ter medidas. Uhum. Ou não, é algo simples, que uma própria abordagem pedagógica na escola resolve. Então, agir. E falar sobre no sentido não de dar luz para situações trágicas. Não é isso. Isso, inclusive, nem aconselho Claro. a entrar nesse mérito. Mas no sentido de falar sobre emoções, sobre sensações, sobre relacionamentos, sobre interações. É aí onde está, a meu ver, a chave do negócio. Óbvio que tem questões de segurança pura e simples. Tem. Você tem inspetoria, a gente volta e meia a gente faz alguma revista nos armários,
né, até mesmo por questão de limpeza, de higiene, tem controle de acesso, mas você não vai transformar a escola num bunker. Isso, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos é um exemplo que eles estão há alguns anos na nossa frente nisso, né? Infelizmente, no sentido trágico. Eles têm muito mais esse tipo de evento que a gente começou a vivenciar agora do que a gente, há muito mais tempo. E tem escolas lá nos Estados Unidos que são verdadeiros bunkers, que tem porta giratória de acesso na escola, que nem banco, que tem detector de metal, que tem policial dentro e fora da escola. E não necessariamente essas escolas ficaram imunes a esse tipo de atentado. Sem falar, né, de outras questões do que isso significa para um ponto estudante. de vista educacional. Exatamente. Mas óbvio que você tem aí processos mínimos, né? Então, por exemplo, na escola, além dessas questões aí operacionais que eu falei de controle de acesso, de ficar próximo do estudante, de revista de armários, de tempos em tempos, tem uma série de protocolos. Então isso foi muito legal, porque muito legal, não tem nada de legal numa situação trágica, mas quando essas situações trágicas aconteceram, começou a pipocar um monte de situação das escolas meio correrem atrás. Plano de emergência, o que faz, o que acontece, qual o procedimento se isso acontecer. E a gente sempre teve isso, desde o início da vereda, né? Quando as escolas foram montadas, a gente teve consultor de segurança. O que você quis dizer com esse muito legal é que assim, vocês pensaram nisso desde o dia 1. Desde o início, exatamente, antes disso, né, dessas tragédias acontecerem. Então a gente tem plano de evacuação, plano de emergência, sempre teve. Né? Então esse eu acho que é o que dá para fazer do ponto de vista de segurança. Mas o principal ponto, não foge em ficar próximo dos estudantes e reconhecer, de fato, a realidade, né, individual daqueles estudantes. No que a gente consegue. Claro, por favor. Como que isso se aplicou? A escola abriu em 2018, em 2019 Covid, em 2020 vocês fecharam, assim como todas as escolas. Como que essa observância, a questão da segurança, a proximidade com as famílias se deu com todo mundo online? Sobretudo, né, você trabalha no ensino fundamental, normalmente eu trazendo essa questão da vulnerabilidade do ensino fundamental 1, alfabetização online, enfim, questões de dificuldade dos alunos online. Como funcionou a escola nesse período? Boa. A pandemia foi bem desafiador e no início da pandemia a gente acabou indo na contramão do que muitas escolas fizeram. Primeira coisa, a gente se preparou, né? Então, a gente leva muito a sério a vereda e legitimamente a gente está preocupado com um melhor desenvolvimento dos estudantes. Por que eu estou querendo dizer isso? São profissionais capacitados e bem instruídos para tocar a escola. Então a gente sabia que as escolas iam fechar muito antes das escolas fecharem. Por quê? Porque no mundo inteiro as escolas estavam fechando. O Brasil não ia ser privilegiado de passar imune da Covid. Então, quando as escolas fecharam, a gente ficou 2 dias sem aula só. 2 dias depois, a gente já começou com a aula. Porque a gente já tinha se organizado. Como é que a gente se organizou? E daí é onde foi na contramão do que muitas escolas inicialmente fizeram. O que as escolas tentaram fazer? Replicar para casa a dinâmica da sala de aula. Então, eu tenho aqui uma aula nesse espaço, eu vou gravar um vídeo, vou fazer uma aula online e botar para casa. Pensa que todo mundo ficou dentro de casa. Então ficou o pai, a mãe, os 2 filhos, o periquito e o cachorro. Não dá para a gente pressupor que num ensino integral eu vou conseguir deixar aquele estudante 8 horas na frente do computador. Isso não existe. Nenhum estudante, enfim, iria estudar. Então, como é que a gente trabalhou? A gente trabalhou com planos quinzenais de estudo. Então, a gente, a cada 15 dias, entregava online, né, obviamente, esse plano de estudos,
O estudante ia lá, baixava esse plano de estudo, e o plano de estudo, obviamente, era um plano mais leve, então não tão puxado que nem no presencial, que envolvia atividades com a família e envolvia atividades lúdicas. E ele fazia quando dava tempo dentro desses 15 dias. Então isso gerava flexibilidade, porque eventualmente muitas das nossas famílias têm um computador só, ou às vezes nenhum computador tem só um celular. Como é que eu vou dividir, né, o trabalho do pai, o trabalho da mãe e ainda o estudo do filho? Então, eu dava essa flexibilidade de rotina, isso gerava muito mais engajamento. Então, para a grande maioria dos nossos estudantes, a gente não perdeu esses estudantes durante a Covid, com momentos de aulões, em que eu juntava todo mundo para eles se verem, né, do ponto de vista de interação, né, os colegas, e momentos de tutoria individual, que daí nesses momentos de tutoria individual, eventualmente a gente conseguia pegar um pouco mais de informação sobre como estava a realidade dentro de casa, mas foi dessa forma que a gente atravessou relativamente bem do ponto de vista de desempenho pedagógico durante a Covid. Respondi? Deixa eu, na esteira aí você falou um pouco de como vocês fizeram a integração, a gente também está se encaminhando, cara, a gente está conversando há 1h30. Boa. E ó que nem tem cerveja. Pois é, se tivesse... A gente está se encaminhando para os 30 minutos finais e eu queria amarrar algumas questões. Primeiro, conta pra gente, de uma maneira didática, como é o dia do estudante na vereda. Então ele entra que horas ele come, o que ele faz, como é que é o dia? Beleza. Desculpa, bati aqui, foi sem querer. Imagina. A gente tem uma entrada, os horários na vereda são escalonados. Então, tem estudante que entra às 7, tem estudante que entra às 8. Depende do ano. A gente faz isso justamente para conseguir um atendimento mais individual ano a ano. Então, o estudante entrou lá às 7 horas, tem as salas de aula, no meio da manhã ele tem o café da manhã, tem um intervalo, volta para a sala de aula. Sala de aula, entenda qualquer tipo de aula. Pode ser um laboratório de artes, pode ser uma aula de educação física na quadra, pode ser uma aula de matemática. O que a gente tem de fazer é concentrar no período da manhã aulas menos criativas e no período da tarde aulas mais criativas. Então, assim, tem alguns estudos que dizem que a gente se adequa melhor a funções mais criativas no período da tarde do que de manhã, e pós-almoço, eventualmente, dá aquela baixada de ânimo e, eventualmente, uma atividade mais criativa, artística, ajuda, mas também, enfim, tem aula de matemática à tarde, mas... Não é uma diretriz. É uma diretriz, mas não necessariamente dá para fazer isso. E daí ele fica até 3, 4 horas da tarde, a depender do ano que ele está, então do horário que ele entra. Muitos estudantes continuam na escola em atividades de contraturno, né, mesmo sendo período integral. Tem pai que não consegue buscar 4 horas da tarde filho, então deixa lá um pouco mais. Daí tem atividades basicamente esportivas no contraturno. Encerra o dia, vai para casa, descansa, volta no dia seguinte. A gente tem muita pouca atividade que vai para casa, justamente por definição, por trabalhar tudo dentro da sala de aula. Volta e meia tem um projeto que precisa ser feito, mas daí, via de regra, são projetos que envolvem a família, envolvem os pais, justamente para criar conexão e engajamento. Que foi o melhor ponto, se dá para falar de um ponto positivo, da pandemia. Acho que o que a pandemia fez foi que os pais, de fato, reconheceram a importância dos professores no processo de desenvolvimento e participaram muito mais do processo de desenvolvimento do estudante. Então, esses foram 2 pontos favoráveis aí da pandemia. Entendi. Cara, uma pergunta, na verdade, até estava aqui anotado, e eu acho que pode interessar também para os pais de alunos e tal. A vereda não tem bolsa de estudos. Por quê?
vou fazer um exemplozinho. Pensa que eu sou uma loja de perfumes e eu vendo um perfume a R$100. Só que daí, pô, você quis comprar o perfume, você falou, pô, Arthur, eu uso muito esse perfume, pô, você é gente boa, etc. Fala, pô, Edu, vai, você é cliente faz tempo aqui, eu vou te vender esse perfume a R$50, então eu vou te dar 50% de desconto. Pô, Arthur, cara, o Arthur gosta de mim, o cara me deu 50% de desconto, o Arthur é meu irmão, tamo junto. Aí você vai numa outra loja em que esse mesmo perfume custa R$40. No caso, você não, foi uma outra pessoa. E daí vai lá pro dono da loja e fala, pô, me dá um desconto, R$40 não dá. Puto, cara, não consigo R$40. É esse o meu valor, assim, zero de desconto. Aí o cara fala, pô, o cara não me deu nenhum desconto, o cara é intransigente, não sei o quê. Quem que tá certo? R$40 já é o preço de... O cara que tá cobrando menos. Uhum. As escolas funcionam assim, infelizmente. As escolas colocam o preço lá em cima e ficam dando desconto à torta e à direita. E não necessariamente esses descontos São reais. são reais. Só que geram a percepção de que você conseguiu, de que há intimidade, de que há proximidade. O nosso desconto está na partida. Por que eu não dou desconto? Porque eu não preciso dar desconto, porque eu já estou cobrando o preço justo, o menor preço que eu consigo dentro do que eu oferto. Então, esse é o primeiro ponto. Uhum. O meu desconto está na partida por princípio, por propósito do que é a vereda. Segundo ponto, eu não falei que eu desenvolvo habilidades para a vida, competências socioemocionais para os nossos estudantes, e que é importante servir de exemplo lá quando a gente estava falando sobre celular. Como é que eu vou incutir no estudante ideia de equidade, ideia de cidadania, se eu sou uma escola que eu falar, putz, o Edu merece mais desconto. Para um é uma coisa, para o outro é outra. Com que base? Se você vai chorar mais ou se o outro vai chorar menos? Se você vai contar uma história mais triste, o outro vai contar uma história menos triste? A vida de todo mundo é difícil, né? Tá todo mundo sem grana, né? Eu nunca vou ter informação suficiente para falar que um merece mais desconto, o outro merece menos desconto. Então, a gente, por concepção, falou, cara, o desconto é na partida. Como é que a gente consegue cobrar o menos possível? E é isso que todo mundo vai pagar. Ponto final. Uhum. Seja qual for a idade? Seja qual for a idade. Cara, acho que você respondeu essa pergunta. Tem uma curiosidade, a gente está se encaminhando para o final, sobre a sua trajetória, que talvez devesse ter sido a primeira pergunta, mas você não é um profissional, né? Você não tem formação na área, você é um advogado de formação, um cara que eu acho até isso pode ser inspiracional, né? Não sei quando vocês vão assistir esse episódio, mas ele está sendo gravado no final de 2023 e na virada de ano todo mundo tenta dar um rumo para sua carreira, entrar na academia, sei lá, fazer um curso de inglês, alguma coisa assim. E o Arthur é um cara que abandonou uma carreira promissora, né, como advogado no Pinheiro Neto, que é um escritório gigante, para intraempreender, vamos dizer assim, na vereda. Cara, é quase que largar tudo para vender miçanga na praia, assim, trabalhar com educação, cara. Cara, como é que você tomou essa decisão? E se você se arrepende, ou se você tá feliz, como é que é isso, cara? Legal, boa. Eu era advogado, eu trabalhava com fusões e aquisições, que é um negócio que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E eu recebi o convite para ir para a vereda no comecinho dela, foi no primeiro semestre de 2018. Inicialmente para trabalhar no jurídico, né? Ajudar a montar, enfim, regulatório. E, na verdade, sim, minha decisão foi bastante racional. Assim, eu estava num momento de fato, muito bem no escritório. Eu sabia onde eu estaria a cada ano.
Uhum. Só que eu estava num momento pessoal que ainda não tinha filhos, então talvez eu estivesse, do ponto de vista racional, na minha última janela de mudança sem maiores riscos. Se bem que eu tenho por convicção que a cada ano que passa, a gente deveria tomar mais risco, porque a gente tem mais ferramental para enfrentar situações. Posso fazer uma observação? Pode. Tem um vídeo do Jim Carrey que tá rolando na internet, que ele fala que o pai dele era um baita comediante, mas que ele ficou com medo quando a mãe do Jim Carrey estava grávida dele, e que ele optou por um trabalho supostamente mais seguro. E que quando ele tinha 10 ou 12 anos, alguma coisa assim, o pai dele foi mandado embora. E ele falou, pô, passamos uma dificuldade e tal. Moral da história, a opção mais segura pode não ser a mais segura. Ela pode dar errado também, né? Sem dúvida. E às vezes é mais seguro você seguir a sua própria intuição. Sim, é um bom ponto também. É muito louco esse vídeo. É um bom ponto. Mas enfim, daí eu falei, putz, vou fazer essa mudança. Se der errado, se eu não gostar, eu volto e continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu sempre fiz. Então esse foi um pouco o racional. O problema, na verdade, foram 3 meses depois que eu saí, que um dia eu tava parado em casa e eu falei, cara, aquela ideia que se der errado eu volto para fazer a mesma coisa, ferrou, porque eu não volto, eu me apaixonei por isso daqui, então é bom isso aqui dar certo. E daí fui ficando, porque isso é bastante clichê, mas acho que é o clichê mais verdadeiro. Educação é apaixonante, por N motivos, mas o principal deles é porque efetivamente você tem o melhor instrumento para transformar realidades de uma família inteira. E quando isso se junta ao próprio propósito da Vereda, isso dá uma realização pessoal gigantesca. Então, eu trabalhando na Vereda, eu acabei virando um cara bem de clichê, assim mesmo, no sentido de que, cara, eu trabalho o dia inteiro, mas não necessariamente eu encaro isso como um trabalho. Óbvio que, corrigir, eu encaro como um trabalho, mas um trabalho que me enche de realização, de fato, que me faz acordar todo dia e querer fazer o que eu tô fazendo. Então, eu sou bastante grato por esse movimento que eu fiz. A princípio, racional no início, mas que depois virou algo absolutamente passional. Que legal, cara. Eu acho um exemplo, e é importante. A gente vive uma época em que as pessoas estão muito perdidas, né, sobre o que fazer, muitas novas carreiras surgindo também, muitas oportunidades, e o fato é que você consegue, de alguma forma, se você... Claro, tem que ter o pé no chão, todo mundo tem conta para pagar, etc e tal, mas não rola ser infeliz, né, cara, no trabalho. Planos para 2024, né? Acho que a Vereda hoje está com... Quantas unidades a Vereda está? Quantos alunos? O que vocês estão olhando? Se tem já um impacto... Pô, tem um plano para Brasil? Como é que tá? Quais são os próximos passos de vocês? Boa. Hoje a Vereda tem 3 unidades. A gente tem uma unidade em Santo André, uma unidade em São Bernardo do Campo, então essas duas ABC de São Paulo, e outra unidade na Moca, em São Paulo. A gente tem 2.000 alunos hoje. Para 2024, a gente deve crescer bastante em termos de número de estudantes para o ano que vem, pelo menos é tudo isso, é onde rematrículas e novas matrículas estão nos colocando para 2024. Temos projetos de expansão, só não posso, enfim, abrir ainda nomes, porque em momentos mais confidenciais de tratativas. Fala mas um pouquinho aí pra nós. não pode, só exclusiva. Tô brincando. Mas a gente quer crescer, acho que estamos estudando aí a abertura de até 3 novas unidades nos próximos 2 anos, unidades grandes, né, como as nossas. Mas a Vereda é de fato um projeto de Brasil, por definição, né? Óbvio que a gente tem um caminho longo ainda de execução em termos de abertura de novas unidades, em termos de impacto, mas
o propósito da Vereda é um propósito de Brasil, né? Que pressupõe resolver um problema de Brasil. E demanda tem, mercado tem, vontade tem. Então é para onde a gente de fato está caminhando. Se tivesse que dar uma dica aí para os pais também, né? A gente, nesse momento de virada de ano também, é um momento onde os pais estão escolhendo as escolas para os seus filhos. Tem muita teoria, a gente falou muito dessa questão das redes sociais, muita teoria na internet. Pode isso, não pode aquilo, escola tem que ser assim, escola tem que ser assado, ideologias. Agora, como pai também, né? Você também trava esse desafio com as suas filhas. O que você aconselharia que o pai deve olhar na escola? Assim, quais são os sinais de que ele deve evitar também, assim? Boa. Primeira coisa é ficar próximo dos filhos. Eu sempre vou bater nessa tecla. Isso é a premissa de tudo, né? Quanto mais próximo, mais abertura você vai ter com os filhos, mais fácil você vai conseguir ler frustrações, realizações, etc. Nas escolas, acho que a dica mais legítima que eu poderia dar é: façam perguntas, questionem, se interessem de verdade. Toda escola vai ter o seu processo de venda. Então, se eu chegar numa escola e falar, quero matricular meu filho, você vai ser bem recebido, com um sorriso no rosto, a escola vai estar arrumada. Quem estiver vendendo a escola, entre aspas, vai ter resposta para tudo. Questionem de verdade, né, o porquê das coisas, o que está por trás. Olhem para a infraestrutura. Infraestrutura diz bastante sobre a preocupação da escola, né? Então, aqui, obviamente, estou puxando sardinha para o nosso lado, porque são escolas enormes, são escolas bonitas, são escolas com bastante opção do ponto de vista de lazer e desenvolvimento desse estudante. Olhem para os indicadores que são fáceis de serem vistos, então o resultado das escolas, isso é importante. Tentem falar com pessoas que estudam lá, mas acho que o principal é, de fato, critiquem, façam perguntas genuinamente interessadas para entender aquela escola, e o feeling vai vir onde colocar a melhor escola. Certo. A gente tem mais alguns minutos. Para encontrar a Vereda, matrícula, saber mais informação, quais são os canais aí de comunicação de vocês? A gente tem o Instagram, né, @escolavereda, e o site www.escolavereda.com.br. Lá tem tudo, lá tem acesso ao WhatsApp, lá tem as informações de matrícula, tem os formulários, lá consegue agendar a visita. E a gente super gosta de reforçar as visitas. Vai lá tomar um café com a gente. Eu tô sempre rodando as escolas. Se bobear, fala, pô, te vi no podcast. E daí a gente bate um papo legal lá. A gente vai deixar aqui embaixo, no link, na descrição, todos os dados da Vereda aí para quem quiser acessar, ter mais informações. Arthur, tem um ponto que eu acho interessante, que eu vi na comunicação de vocês: padrão internacional. Por que vocês escolheram esse termo para buscar uma diferenciação no mercado? O que qualifica o padrão internacional? A gente falou de excelência, etc e tal. Por que padrão internacional? São duas coisas. Primeira coisa, período integral. Então, ensino em meio período é uma jabuticaba brasileira. Tem muitos poucos lugares. Então, internacionalmente, o ensino é em período integral. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o acesso. Quando você olha escolas em países desenvolvidos, a escola ela é acessível financeiramente, seja porque ela é pública, seja porque ela tem subsídio do governo e ela consegue ser mais acessível financeiramente. Vouchers, por exemplo, que existem bastante lá fora. Então, padrão internacional vem daí, né? Então, o período integral, que é o principal modelo internacional, que é o que gera
um dos fatores que gera a excelência do ensino e ser acessível financeiramente para as famílias. Perfeito. Outra coisa que você colocou, em algum momento, né, apesar de ser integral, ainda existem as aulas extracurriculares. Até porque às vezes o pai não tem tempo de buscar, né? O que são essas aulas extracurriculares? Boa. Hoje a gente tem atividades de recreação para os menores, a gente tem vôlei, a gente tem futebol, tem basquete, e a gente está estudando abrir mais cursos agora para o próximo ano, a depender da demanda. Como a gente está crescendo bastante em termos de número de estudantes, a gente está fazendo algumas pesquisas sobre demanda de novos cursos. Então, esses cursos extracurriculares, só para quem está assistindo entender, né? Você tem o ticket médio de R$ 1.200, que vai ter esporte, etc e tal, mas é período integral. É para aqueles que precisam ficar um pouco mais, e aí tem um custo extra. Isso, certo? Exatamente, a parte. Você tem ideia dos valores? Depende da modalidade, mas eu acho que R$150, R$200. Também bastante acessível, Sim, né? super. Se você for pagar uma escolinha de futebol... É bem mais barato que essa lógica. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente fechar? Fora Temos uma plateia. fora a parte de esporte, vocês pretendem colocar outros tipos de cursos, sei lá, um espanhol, teatro, dança? Sim. Como a gente tem isso na própria grade curricular, a gente também acaba não tendo tanta demanda por isso. Uhum. Um curso que a gente estava avaliando, que surgiu alguma demanda, era circo, por exemplo, só para mencionar. Caramba! Doideira, circo. Mas a gente está olhando... um que eu mencionei que a gente tem, que na verdade faz um super sucesso, é o que mais faz e eu esqueci, é o de cheerleader. Nossa, é super legal, participam de várias competições, assim, é um barato. Esse é o que tem mais demanda. É mesmo? É mais que futebol. Caramba, cara. Curioso. Mas a gente está sempre avaliando, assim. Coisa... Tá aí o tal do padrão internacional, né? O Vinícius falou, cara. Esse é bem internacional mesmo. Assim. Eu não sabia que tinha esse hábito, assim, no Brasil. Não é tão comum, mas tem algumas competições regionais, é legal. E é bonitinho demais. Que da hora. É bem legal mesmo. Que massa. Bom, pessoal, você tem algum ponto, algum último recado que você queira deixar? Só agradecer o espaço, agradecer o papo. Passa rápido demais, pô. Poderia ficar aqui bem mais tempo. Eu achei que ia ser difícil, mas, pô, foi 2 horas. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Queria agradecer a todos, a audiência. Você gostou, compartilha, curte o canal, aperta no sininho. Eu devia ter falado isso no começo, mas eu estou falando agora. Tem dúvidas? Deixa suas dúvidas, a gente passa para o pessoal da Vereda responder. Tem críticas, pode reclamar também, é bom que gera engajamento. E conta com a gente, até a próxima. Valeu, obrigado, tchau.